Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E eu quero hoje repartir com vocês um texto muito precioso da Bíblia, que está em Lucas, capítulo 5, versos 12 a 16. Abra aí, por favor, comigo, Lucas 5, 12 a 16. E após a leitura, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem, para considerarmos juntos esse texto. Está escrito o seguinte: aconteceu que estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Eu quero tratar do seguinte tema: desistir jamais. Desistir jamais. A cura deste homem é relatada nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Mateus tem o relato mais breve, mas nos informa quando esse episódio ocorreu. Logo depois que Jesus desce do monte, onde pregou o seu conhecido Sermão do Monte. Marcos é o evangelista que se estende mais, dando mais detalhes, mais informações acerca desse episódio. Porém, eu escolhi o texto de Lucas, porque Lucas escreve na perspectiva de médico que era, e nos dá uma informação sobre o diagnóstico deste enfermo, que os outros evangelistas passam por alto. Somos informados no verso 12 que este homem está coberto de lepra. E aqui ele está enfrentando um problema humanamente insolúvel, o que nós chamamos de uma causa perdida, de uma situação insolvível, irresolvível. Ele está diante de uma situação que ou Deus opera um milagre, ou a sentença de morte já está lavrada. Na vida também nós passamos por situações semelhantes. Os nossos problemas aqui são variados, mas às vezes você traz no seu coração, nesta tarde, ou na sua vida, ou na sua família, ou na sua parentela, algum problema que você não tem como resolver, que você não sabe como resolver, que você não tem poder para resolver, e que tantas vezes você já viu outras pessoas serem contempladas e o seu problema se agrava. Ou às vezes você já pensou em jogar a toalha, em desistir, dizendo: não tem mais jeito, eu desisto. Então é nesse contexto que eu quero dizer para você: desistir jamais. Porque nós estamos diante de um homem que tinha um problema que não dava para resolver, mas em vez de se conformar, de entregar os pontos, de
render-se passivamente à decretação da morte que já estava lavrada para ele, ele reagiu, ele não desistiu, ele procurou ajuda, e não procurou uma ajuda puramente humana, ele procurou ajuda em quem pode resolver o problema, ele procurou ajuda no Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que cura, que liberta, que perdoa, que salva, que faz milagres ainda hoje. E eu queria olhar para esse texto em algumas perspectivas. Primeiramente, vamos olhar o doente. E veja comigo no verso 12, aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Vocês sabem que a lepra, naquela época, além de doença incurável, era uma praga, que era símbolo da maldição divina. Uma pessoa leprosa naquela época não estava apenas sentenciada à morte, ela era considerada uma pessoa debaixo do juízo de Deus. Trazia uma segregação gravíssima, um peso enorme. A lepra na Bíblia é símbolo não apenas do juízo de Deus, mas também é símbolo do pecado. A lepra tem características que são muito semelhantes ao pecado. Por exemplo, a lepra separa, e o pecado separa você de Deus. Segundo, a lepra insensibiliza. As pessoas descobriam que estavam leprosas naquela época quando caía uma água fervendo no corpo, naquela parte, ela não sentia dor, estava insensibilizada, mortificada a carne, pois o pecado insensibiliza. A pessoa sentiu constrangimento, vergonha da primeira vez, depois menos constrangimento e vergonha da segunda vez, depois já estava acontecendo normalmente, já não sentia mais nada. Terceiro, o pecado, como a lepra, deixa marcas. As pessoas leprosas tinham suas cartilagens carcomidas, o seu corpo ia ficando deformado, a orelha, o nariz, os lábios, as pontas dos dedos. O pecado deixa marcas. Quarto, a lepra, naquele tempo, não só separava, insensibilizava e deixava marcas, mas a lepra, ela não tinha cura, não tinha tratamento médico, não tinha esperança. Nenhum médico da época, nenhuma medicina da época, nenhum tratamento clínico da época podia resolver o problema. O pecado também não. Nenhuma religião, nenhum ritual, nenhum autossacrifício, nada pode resolver esse problema. Mas a lepra mata, e o salário do pecado é a morte. Esse homem não estava só leproso, esse homem estava com o corpo coberto de lepra. Ele era uma carcaça humana, ele era um aborto vivo, ele era uma chaga aberta. Ele estava certamente num leprosário ou numa caverna, num lugar escuro, e ninguém podia aproximar-se dele. Era um estado não só de desespero, mas de asco. As pessoas olhavam e torciam o nariz e tomavam outro caminho. O que eu estou levantando acerca desse doente é que era um problema numa gravidade em grau superlativo. E apesar de uma situação tão dramática quanto essa, nas mãos de Jesus tem solução, tem saída, tem cura, tem restauração, tem recomeço. Eu não sei que drama você traz hoje, eu não sei que dor você carrega no coração hoje, eu não sei que luta você enfrenta hoje dentro da sua casa ou dentro do seu coração, e que você talvez já pensou: meu Deus, para mim não tem saída, para mim não tem caminho de escape, de libertação. Pois hoje você veio no lugar certo, porque Jesus está aqui, e Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo amanhã, e hoje Ele pode trazer cura, salvação e libertação para você. A segunda coisa que eu destaco nesse texto é o médico. Porque veja você que esse paciente, ao vir a Jesus,
Diz o texto que ele prostrou-se com o rosto em terra. Mateus relata que ele adorou. E ele não chega estadiando direitos, ele suplica humildemente. Ele reconhece que Jesus tem todo o poder. Se quiseres, tu podes. Ele se submete à soberania de Jesus. E essa é a maneira como você e eu devemos nos aproximar de Deus. Sem tocar trombetas, sem desfraldar as bandeiras do mérito próprio, carentes da graça, necessitados da misericórdia. Curvarmos-nos aos seus pés, reconhecermos que Ele é Deus, reconhecermos que Ele tem todo o poder, reconhecendo que Ele é soberano, reconhecendo a necessidade de submeter-nos por completo à sua soberana vontade. E eu espero que todos nós hoje venhamos a Jesus com esse espírito de humildade, com o reconhecimento da nossa necessidade, com o reconhecimento de quem Jesus é, com a certeza de que Ele pode resolver o problema que eu não sei resolver. Ele pode curar o enfermo, Ele pode converter o marido, Ele pode converter o filho, Ele pode libertar aquela pessoa da sua família, Ele pode trazer resposta ao seu clamor, Ele pode enxugar as suas lágrimas, Ele pode consolar o seu coração, Ele pode trazer salvação nesta tarde, neste lugar. Como é que esse médico reage a esta atitude deste homem? Vejamos. Versículo 13, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Eu chamo a sua atenção para o relato de Marcos, porque lá em Marcos tem uma informação que não está aqui em Lucas. Lá em Marcos está escrito assim: Jesus, profundamente compadecido dele, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. Então me permita explorar esse ponto. Eu quero dizer a você que Jesus se importa com a sua dor. Ele não é indiferente. Ele não só compadece de você, não. Ele profundamente se compadece de você. Ele sabe as suas noites indormidas. Ele conhece as suas madrugadas insones. Ele conhece as lágrimas que rolam no seu rosto. Ele conhece as angústias que rondam a sua alma. Ele se compadece de você. Mas a segunda coisa que me encanta nesse texto é que Jesus quebra o protocolo, que Jesus rompe os paradigmas, que Jesus faz o que ninguém outro pode fazer. Um leproso não podia ser tocado, porque a lepra é contagiosa. E Jesus Cristo podia curar esse homem mantendo-o longe. Fica aí, eu fico cá. Você não precisa se aproximar de mim. Eu posso curar você à distância. Como fez com aqueles outros 10 leprosos. Mas diz o texto que Jesus, profundamente compadecido dele, tocou-lhe. Mas eu quero dizer para você que na época o impuro tornava o puro impuro como ele. Mas aqui eu estou falando do médico dos médicos. E o médico dos médicos toca o impuro, e o impuro não torna o puro impuro, mas o puro torna o impuro puro, e o milagre acontece. A palavra grega tocou-lhe precisa ser esclarecida aqui, porque talvez você como eu, e a gente tem que confessar o nosso erro e o nosso pecado. Quantas vezes você caminhando pelas ruas, uma pessoa chagada, estende a mão para você e você tem o constrangimento de apertar a mão, ou de puxar para você e dar um abraço. A palavra tocou aqui não é encostar com constrangimento, a ideia aqui é de abraçar. Agora entenda uma coisa, esse homem está saindo de um leprosário. Entenda uma coisa, esse homem está, conforme está escrito, coberto de lepra. Sabe o que significa isso?
os trapos que ele veste estão misturados com carne podre, mal cheirosa. O cenário é de asco. Mas Jesus não rejeita esse homem, Jesus não manda esse homem embora. Jesus abraça esse homem. E por quê? Primeiro, porque profundamente se compadeceu dele. Segundo, para mostrar para esse homem algo tão importante, que ele precisava muito mais do que uma cura física, ele precisava de uma cura emocional e espiritual. Aquele homem há muito tempo não sabia o que era alguém se aproximar dele sem dizer maldito, ou talvez pegar uma pedra para jogar nele. Talvez esse homem há muito tempo não sabia o que era um abraço. E Jesus Cristo sabe quem é você. Não importa se você mora na casa mais bonita de São Paulo ou na tapera menor de São Paulo. Não importa se a sua conta bancária está com milhões ou se está num saldo vermelho. Não importa se você tem grau universitário com mestrado, doutorado, ou se você nunca entrou numa escola. Não importa quem é você, de onde você vem, para onde você vai. Eu quero dizer para você que Jesus conhece você, que Jesus ama você, que Jesus se importa com você e quer abraçar você nesta tarde. Mas o Senhor Jesus faz mais. Às vezes nós temos limitação tanto de compaixão quanto de poder. Nós não sabemos compadecer suficientemente e nós não temos poder para resolver o problema das pessoas. Mas está aqui nesta tarde o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso glorioso Redentor. E Ele tem toda a compaixão e Ele tem todo o poder. E ele disse para aquele homem: quero, fica limpo. E o impossível aconteceu. E a carne do homem se regenerou. E as cartilagens carcomidas se recompuseram. E o homem recebeu plena saúde. E como que ressuscita da morte, experimentando o milagre da transformação. Talvez hoje, nós não viemos aqui com a lepra na carne, mas viemos com alguns problemas, que ou Jesus resolve, ou ninguém mais tem poder para resolver. E eu quero dizer para você nesta tarde, que você veio no lugar certo, porque Jesus está aqui. Foi Ele quem prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali. E Ele está no nosso meio, poderoso para salvar, poderoso para curar, poderoso para libertar, poderoso para tirar o fardo do seu coração, e para que você volte para casa hoje livre, livre. Mas vamos ver, depois de examinar o doente e o médico, vamos olhar a cura. Porque o texto no verso 13 diz: e no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Jesus não cura crediário, Jesus não cura em doses homeopáticas, Jesus cura de forma completa, cabal, verificável, histórica, pública. Não é um sugestionamento emocional, é um fato verificável. Eu quero dizer para você que Jesus hoje pode resolver o seu problema. Eu não sei que problema você trouxe, mas hoje esse fardo vai rolar das suas costas. Hoje esse peso vai sair do seu coração. Hoje essa dor que açoita você pode ser aliviada. Hoje essa lágrima pode ser estancada. Hoje esse pecado pode ser perdoado. Hoje aquele que você ora por ele há anos, pode receber hoje o sinal do favor de Deus, e você receber a palavra: volta para casa, o que você pediu já aconteceu. Mas agora, em quarto lugar, notem comigo por favor o versículo 14, que é o testemunho. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela
tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus não mandou esse homem direto para casa? Ele já estava curado. O que Jesus está fazendo aqui é protegendo esse homem. Se esse homem que estava coberto de lepra voltasse correndo para casa, posso lhes garantir, sua esposa, se fosse casado, fugiria dele. Seus filhos, se tivesse, fugiriam dele. Seus vizinhos, se tivessem, correriam dele. Naquela época, o sacerdote era o agente de saúde pública. Era ele que dava o diagnóstico da doença e só ele tinha competência para dar o alvará de soltura, ou melhor, o certificado de cura, dando a essa pessoa a possibilidade de se reintegrar na família. Sabe por quê? Porque havia mais de 30 tipos de lepras. Toda doença de pele na época era chamada de lepra. Havia lepras curáveis e lepras incuráveis. Era o sacerdote que definia isso, era o sacerdote que dava o diagnóstico, era o sacerdote que referendava a cura. Então Jesus manda esse homem ao sacerdote. Para quê? Para que a cura que ocorreu pudesse ser de fato atestada, verificada, confirmada, e esse homem pudesse retornar à sua família, à sua sinagoga, ao templo para as festas, ao seu convívio social, sem qualquer preconceito. Jesus faz milagres na nossa vida, e todo mundo pode ver, e todo mundo pode perceber, naquela vida aconteceu um milagre, olha como mudou, olha como foi transformado, olha a alegria aí, olha a paz aí, olha a harmonia aí, olha o amor aí, olha a vida nova aí, e todo mundo vai ver o milagre que Jesus operou na sua vida. Mas em quinto lugar, penúltimo lugar, notem comigo o versículo 15. O que aconteceu? Os outros evangelistas deixam também o mesmo fato muito claro. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem. Não fale nada, não conte nada para ninguém, vá direto ao sacerdote. Mas olha o resultado no verso 15. Porém, olha a adversativa aí. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. E grandes multidões, note o plural e note aí grandes. Multidão já é grande, multidões é muito grande, mas grandes multidões é grau superlativo. Afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Marcos chega a dizer que Jesus não podia entrar publicamente nas cidades mais, tanta gente que era. O que esse texto quer nos informar, irmãos, desse impacto? O que eu quero enfatizar é que as pessoas vão ver, e vão notar, e vão saber o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na sua família. E como uma onda que vai crescendo e crescendo e crescendo, mais e mais pessoas vão sendo informadas. E elas vão querer saber como é que você foi curado, como é que isso foi resolvido na sua vida. E você vai dizer, foi Jesus. E elas quererão também buscar esse Jesus, conhecer esse Jesus e receberem também o poder e o milagre deste Jesus. Você não vai ser apenas um receptáculo da bênção, você vai ser também um instrumento da bênção. Mas finalmente, vamos olhar o versículo 16, a atitude de Jesus, o retiro de Jesus. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Notem que Jesus não faz milagres para ganhar aplausos, para chamar atenção para o seu poder de cura. Quando as multidões estão vindo, com as suas necessidades, ele se retira, ia para os lugares solitários, desertos, e ali ele gastava tempo em oração, na presença do Pai, para dizer uma coisa: o Pai tem prioridade na minha agenda, no meu coração. Eu quero mais o Pai do que sucesso no meu ministério. A intimidade com Deus é mais importante do que trabalho para Deus.
E agora uma aplicação para você e para mim, que somos crentes, que amamos a Deus, que trabalhamos para Deus. O trabalho de Deus é tão bom, e ele é tão importante, tem resultados tão esplêndidos, mas nunca podemos esquecer quem vem primeiro na nossa vida. O Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Nós precisamos dedicar o melhor da nossa vida, da nossa agenda e do nosso tempo para estar a sós com o Senhor, para conhecê-lo, para amá-lo, para adorá-lo. E sabe qual é o resultado? Olha o versículo seguinte, versículo 17, lá na parte B. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus, como homem perfeito, era um homem de oração. E Jesus, como homem perfeito, entendia que o poder vem através da oração. E Jesus, como homem perfeito, entendia que ele precisava do Pai para receber poder, para continuar libertando os cativos, curando os enfermos e tornando livres os prisioneiros. Meu desejo nesta tarde é que você coloque o fardo que você tem na presença desse Jesus. Ele está aqui. Talvez você já pensou em desistir, mas o meu tema hoje foi este: desistir? Jamais. Jamais. Recorra a Jesus. Saia das suas cavernas. Clame a Ele. Senhor, se Tu quiseres, Tu podes. E Jesus vai dizer para você: eu me importo com você. Eu sinto compaixão por você. Eu quero abraçar você. E eu quero pôr um ponto final nesse drama da sua vida. Eu quero. Fica limpo. E diz a Bíblia que o homem imediatamente viu o seu corpo sendo restaurado, as feridas fechando, a carne apodrecendo, se tornando nova, a pele regenerada, e ele poder voltar. Hãy cho ta mong cầu để ngày sau ta gặp nhau, trao cho ta miếng trầu, trao hết tình duyên này. Lang thang không bên đời, một ngày mưa rông vội rơi. Cả như con thuyền đang trôi vơi, buông lơi một chút nữa vời, giọt sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình. Chờ người đứng bên hiên ngao, từng nghe mây hồn ngang ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mất, kề tắm than ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến.
rời. Ta như con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, giọt sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một sắc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, giọt từng giọt nước mắt hối ven. Phải chờ người đứng bên hiên áo, từng nghe mây hồn ta ngát tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mất, thế tấm cơn ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu mong sao duyên mình không cần, mang theo bao điều lưu luyến. Para o sacerdote, para casa, para a sinagoga, para os amigos, para os irmãos, e abraçá-los, e celebrar a vida. Jesus está aqui, e Ele é poderoso para fazer este milagre na sua vida. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.